Por isso que o único caminho que eu vejo é o da entrega. Entregar-se a que a vida, o divino, Deus ou a natureza, seja como cada um vê, tem um plano bem melhor que o nosso. Acho que ele deve saber um pouquinho mais do que nós, né? Tá aqui há mais tempo, isso aqui tá funcionando. Então, eu vejo isso. O Vale é um desafio para tu de verdade descobrir se existe um outro plano. Boa tarde, caminhantes. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Lado B, o nosso programa de coração, programa mais real do canal B. Real, quando eu falo, é onde o Janu e o Edu estão mais desnudos, mais puros e sensíveis para serem tocados por vocês e por tudo que quer mandar uma mensagem para nós e para toda a sociedade. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde aos caminhantes, buscadores da verdade da existência. Estamos aqui para mais um episódio, mais um passo na nossa jornada. Como disse o meu irmão Edu, sanguínea quase. Hoje é um episódio diferente, um episódio onde o Janu e eu estamos passando no momento de algumas peias pessoais e normalmente a gente não iria querer gravar, mas por ser verdadeiros com vocês e por também demonstrar essa realidade quando acontece, a gente resolveu fazer esse episódio e sermos verdadeiros com tudo que nos toca a todo momento. Sempre no lado B eu trago uma música de algum poeta dos antigos LPs, ou dos antigos ou dos futuros LPs, aonde o poeta tinha um lado A que que deveria ser algo para vender mais, para pagar as contas do artista, e o lado B onde ele se permitia ser mais poeta, tocar naquilo que aquecesse o coração dele. E depois que a gente toca a música, eu leio a música, eu faço uma pergunta para o Janu e a gente começa a nossa conversa, que ela tem início e a gente nunca sabe para onde vai ir depois. Como sempre, o Janu não sabe que música vai ser de hoje. Ela vem como uma mensagem também espiritual para mim. E a música de hoje é a música de Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho. E a música é Não Vou Me Adaptar. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria, bem, me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. É que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Me adaptar. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria, bem, me esquecia. Arnaldo Antunes. Meu irmão, se o preço para ser amado for se adaptar, você está disposto? Pergunta capciosa essa.
uma faca de dois gumes. Né? Para ser amado, eu estou disposto a bem poucas coisas. Um pouquinho sim. É sempre bom ser amado, né? É bom fingir que não é, né? Sempre bom ter, a gente brinca isso, é sempre bom ter alguém que a gente escute, né? A vida é relação. Que bom que ela é assim. Se não fosse, seria muito triste. Então é muito bom ter alguém que te escuta. Mas essas relações geralmente são muito raras e não vêm do nosso esforço, né? Vem de uma bênção da vida. A gente encontra os verdadeiros amigos e pessoas amadas em ambientes muitas vezes muito diferentes de onde a gente procurava, né? Onde a gente esperava que viesse esse amor. Eu já diria o cabeludo lá há muito tempo atrás, né? Meus irmãos e minhas irmãs são esses que estão aqui. E daquelas pessoas, como a música diz, né? E quem mais eu queria bem me esqueci. Daquelas que a gente espera, verdadeiramente é onde está o maior desafio nosso, né? Não é por acaso que estão no nosso ambiente. Você não quer ser amado. Você quer ser amado por aqueles que você escolhe. Sim. A gente tem essa tendência de... A vida te manda um monte de gente que quer te amar. Que quer te amar, mas muitas vezes tu se apega a ser amado por aquelas pessoas que tu julga serem as que deveriam te amar pelo bem que tu faz para elas. Mas por que eu digo que é uma faca de dois gumes essa tua pergunta? Porque tem esse lado de o quanto a gente está disposto a fazer para ser amado, que é bem pouco, é um pouco, mas é bem pouco. Mas o outro lado é o quanto a gente está disposto a fazer para amar. Aí sim, daí eu acho que é uma coisa bem diferente. Quais os sacrifícios ou quais as grandes guerras que eu quero tomar para derradeiramente amar? E quando eu digo guerras, entendam guerras metafóricas, guerras espirituais. A violência não leva a nada. O controle é só ilusório, só leva a mais conflito, a mais destruição. O amor nunca pode ser feito através da imposição violenta. Mas muitos atos de resistência, a história está aí para nos contar isso, são verdadeiras guerras para aqueles que querem que a vida seja medo, violência, outras coisas. Né? Então, um ato de resistência não deixa de ser uma guerra a tudo isso. A própria música é um ato de resistência. Não vou me adaptar. Ela é um grito de liberdade radical. E essa é uma guerra assumida pelo amor, né? Então, o não vou me adaptar, muitas vezes é um grito contra toda um modo de vida violento, um modo de vida abusivo, tóxico e feio que a sociedade criou. Então, eu diria, respondendo mais diretamente sobre isso, eu estou disposto a fazer bem poucas coisas para ser amado. Porque se deixar, as pessoas jogam com isso, né? Então, eu estou disposto a ser agradável para ser amado, eu estou disposto a ser divertido, porque eu gosto de ser. E é bom tu ser agradável com as pessoas que te fazem bem. Mas eu estou disposto a um caminhão de coisa para amar. E é bem grande as coisas que eu estou disposto a fazer. E não tenho pressa. Acho que a música fala sobre isso. Ele está questionando ali, né? Será que ninguém ouviu o que eu estou ouvindo? Será que eu falei o que eu não devia falar? Mas uma coisa eu sei, não vou me adaptar. Falando sobre a música, para te passar uma bola, meu irmão. Como tu falou ali no início, eu vou falar por mim, eu tô passando por um momento de desafio pessoal. E é engraçado como funciona isso, né? Mesmo a gente se propondo a ter uma vida mais pacífica, uma vida de beleza, que a gente brinca. Ninguém está imune aos desafios da existência, né? Eles estão aí, questione nós o porquê ou não, eles vão acontecer. A questão é de que forma tu está disposto a passar por ele, porque tu vai ter que passar. E nós temos esses vales, aos picos de alegrias, de abundância, e aos vales de desafio que a gente deve passar, né? Isso é um tema que eu sempre gostei de tocar aqui, caminhar espiritualmente não é se tornar insensível. Uhum. Acho que tu já abordou isso no episódio do Popos que tu fez com a Sasha, né? Esse negócio de tu ser um arquétipo de um santo, de um cara espiritual, que tu tá imune a todas as coisas.
É só uma maneira de um ego mais refinado. Ser existencial é isso, é ser sensível às coisas. Mas por que a vida nos impõe isso? Eu diria que o grande problema está em a gente procurar porquês. E não, em vez de olhar o fato em si. O fato é esse, o desafio está aí, então. O porquê do porquê do porquê é só uma abstração mental nossa em querer procurar maneiras de fugir, né? Então, o fato é, o desafio está aí, o vale está aí à tua frente. Tu vai ser uma luz ou tu vai ser mais um fator de escuridão nesse vale? Eu acho que a tua pergunta, ela determina isso. Eu quero amar ou quero ceder para ser amado? Eu digo que cada caso é um caso, cada momento é um momento. E a melhor maneira com que eu vejo de passar por esses vales da vida é não ter uma receita pronta. Não ter uma estrutura de como agir para cada ação, porque ela é sempre ilusória, é sempre determinada pelo passado e cada situação realmente é nova. Então, e muitas vezes essa guerra a ser travada vai ser ceder, e muitas vezes ela vai ser não ceder, vai ser apontar o caminho, é isso aqui, eu estou disposto a pagar o preço, inclusive da minha paz, inclusive da minha alegria, inclusive da minha beleza. Porque com certeza o caminho correto das coisas, a visão correta da vida, ela muitas vezes está contra o nosso condicionamento, o jeito da sociedade ver. Por isso que o único caminho que eu vejo é o da entrega. Entregar-se que a vida, o divino, Deus ou a natureza, seja como cada um vê, tem um plano bem melhor que o nosso. Acho que ele deve saber um pouquinho mais do que nós, né? Tá aqui há mais tempo, isso aqui está funcionando. Então, eu vejo isso, o vale é um desafio para tu de verdade descobrir se existe um outro plano. Porque é muito fácil dizer que eu me entrego para o divino, para a vida, quando os desafios são pequenos e a vida é bela. Quando tu assume esse timão e torna as coisas diferentes, o mundo te vê, ele não vai deixar de te ver, ele vai te ver. E algumas forças, tanto espirituais quanto físicas, não querem que as coisas sejam desta forma. E elas te desafiarão. A grande questão é como passar por isso. Então, a pergunta que eu quero que a gente adentre é: se a vida derradeiramente é bela, se que a gente fala em muitos episódios aqui, essa unidade que a existência nos permitiu entrar nesse jardim do Éden na Terra, é perfeitamente, milimetricamente feito para a vida florescer. O que leva o ser humano, mesmo diante dessas grandes bênçãos, que é estar vivo, que é ter a possibilidade de romper as fronteiras da nossa existência, estar mergulhado nessas infinitas possibilidades de bênçãos, criar o sofrimento, brigar contra aquilo que mais quer que ele floresça, mais quer que ele esteja bem. O que é essa força que faz o ser humano ficar cego para essas tamanhas oportunidades de fazer o bem, de estar vivo, de florescer e procurar criar esses mundos infernais? O apego àquilo que é mais valioso para cada um de nós. O apego aos nossos amores. Desejamos como humanos ser amados da mesma forma que amamos. E a vida faz com que aqueles que a gente mais amem de maneira diferente nós, de uma maneira estranha para os nossos olhos. Porque como os humanos, nós temos a infinita burrice de achar que existe só a maneira de amar a nossa. E a nossa é mais bela. Nós entramos numa loucura de achar que a gente conseguiria ensinar Jesus a amar. Ensinar Buda a amar.
que o nosso jeito de amar é o certo, porque a gente se entrega, porque a gente faz tudo por aqueles que a gente ama. E a gente não quer amor dos outros, a gente quer amor daqueles que a gente ama. E quer que aqueles que a gente ama e ame nós do jeito que a gente acha que é o amar. E aí esse apego faz nós corrermos atrás desse ideal criado por nós mesmos. E o amor, assim como ele é a força maior que existe no universo, ele também é o maior mistério que existe no universo. Eu não sei se Deus compreende o que é amor, de verdade. E ele é... Ao mesmo tempo que ele é a flor mais bonita, mais sagrada, mais perfumada que existe, ele dói, ele arde, ele é um punhal em fogo entrando no teu peito. Como lidar com essa energia que é maior que nós? Essa energia que, parafraseando mais uma vez Gibran, porque é quem conseguiu me colocar um pouco de clareza, essa energia que te escolheu para ser um servo dele. Não, ao contrário, não se escolhe amar. Como eu gostaria de amar algumas pessoas que eu acho que fizeram tanta coisa por mim, eu não amo da maneira que me amo. E algumas pessoas que fizeram tudo para não serem amado por mim. Tudo. É como se tivessem cuspido na minha cara cada vez que eu levei um presente. Essas pessoas eu resolvo amar. Essas pessoas que às vezes o punhal quente que mais dói em mim nem é ouvir um áudio, não é ouvir um xingamento. O que mais dói pro amor, o que mais dói é a indiferença. A indiferença é pior que o ódio, que o amor, porque o ódio, com o tempo, você acaba descobrindo que é só o amor invertido. Mas o que é a indiferença? O que é a indiferença? Eu não estou conseguindo nem o ódio desse ser amado. E para mim, por mais que todo mundo diga que é pesado amar, para mim é respirar. Para você também. Amar é como respirar, você não consegue mais não amar alguém. Mas não ser amado. E aí, ouvindo o Arnaldo, e a versão que a gente mais gosta é o Arnaldo cantando com o Nando, talvez pelos problemas que os dois já tiveram. Talvez sejam os titãs mais corajosos, mais malucos, o Arnaldo e o Nando. São antagônicos. São antagônicos. Mas eles cantando junto essa música, há uma melodia celeste, parece que está tocando ali, sabe, de como você está chegando perto. Não baixa a guarda agora. Você que é do mundo das lutas, segura mais um pouco. Tá quase tocando o gongo e no próximo round vai ser diferente. Só que você apanhou pra caramba. Você tá dizendo assim, tá, como é que eu faço pra não tomar mais soco? Porque se passar perto a mão cai. Aquela música, ela faz você acreditar na melodia. Eu olho pra você, meu irmão, e eu te conheço fisicamente nessa vida há 7 anos.
tua barba cresceu pouco, mas teu cabelo cresceu muito. Mas as roupas que você usava, com certeza, Não cabe mais. não cabem mais. Aquela roupa de empresário, de alguém que precisava convencer alguém que era sério, que podia conseguir dinheiro para essa pessoa. Essas roupas não cabem mais. E as roupas que eu vejo hoje é de um poeta. É de alguém que quer falar sobre flores, que quer falar sobre a alma todo dia. E aquele cara que eu conheci há 7 anos lidaria muito bem com tudo que está acontecendo agora. Muito bem. Ele tinha uma armadura dura ao redor dele. Mas ser sensível agora parece muito mais desafiador. E parece que o mundo inteiro empurra para que, oi, te adapta, coloca de novo essa armadura aqui para enfrentar essa guerra. No fundo, você sabe que aquela armadura faria você vencer essa guerra. E que talvez o poeta, a pessoa que hoje me inspira em tanta coisa, talvez o poeta diga, tá na hora de eu perder essa guerra. Mas eu não vou me adaptar. Como diria Baruch de Spinoza, resolvi essa semana. Um grande fator de potência é a alegria. É o que nos sobra. É o que pode dar luz no fim do túnel. E a primeira coisa quando tu lê a música, eu lembro que realmente eu de fato não cabe mais as roupas que eu cabia quando eu comecei o lado B, era bem mais magrinha. Mas quando nós chegamos aqui no meio dessa confusão toda pessoal que eu tô passando, a gente estava aqui fazendo piada e rindo. Não da situação, mas de outras coisas. Porque a pior derrota que o ser humano pode ter é aceitar perder a confiança no amor. E nós já falamos várias vezes sobre isso. Meu livro fala sobre isso. Fé não é ter fé em algo. Fé é ter fé. Fé é ter fé quando tu não tem nada para ter fé. Mas tem fé. Essa é a derradeira fé. É saber que... Acho que eu já falei isso nos primeiros episódios do lado B. Tu não precisa acreditar nisso que a gente está falando, viu? Mas se não for isso é a verdade, eu quero que seja essa a verdade, viu? E eu vou lutar por ela. Acho que eu já falei numa discussão religiosa com pessoas altamente crédulas naquilo que elas representam, que elas defenderam a vida inteira. Das coisas mais feias feitas em nome de Deus. E assim, como é que tu tem certeza que Deus é isso? E eu falo tanto para um sacerdote quanto para um ateu. Se ele não for, eu quero que seja assim. É disso que se trata. Não importa se tu acredita nisso ou não. Mas se isso que criou a vida não for isso, eu quero que seja. Mas tu tá sozinho, então eu estou sozinho. Mas nada vai quebrar isso dentro de mim. E no fim das contas, eu acho que esses momentos de fricção, de fogo, servem para isso, para purificar. Purificar o que nós somos. Acho que o Dr. Yevsky fala disso também. Ser um ser humano real não está indo abolir a dor. Está indo passar por ela e se tornar mais forte. Então o que eu posso dizer sobre esses momentos é que eu escolhi passar eles da maneira que eu vou passar. Em alguns momentos sendo mais forte, em alguns momentos cedendo. Porque acho que nós comentamos isso antes do programa. Eu não posso falar de uma nova dimensão, de uma nova vida que eu já toquei, e que tu já tocou, e que muitas pessoas tocaram. E aceitar que as pessoas que eu ame vivam no meio do inferno. Eu posso até ver, mas eu vou fazer algo sobre isso.
Talvez não. Com certeza não da maneira que as pessoas esperam que eu faça. Que daí é um grande fator de diferença. Porque as pessoas pensam assim, se tu viu algo diferente, algo novo, mata por elas. Não, isso eu não vou fazer. Porque isso não vai ajudar. Talvez eu resista, talvez eu faça uma coisa, talvez eu faça outra. Mas se eu sei que essa é outra forma de vida, não foi algo que eu fabriquei, foi algo que me tocou, eu entrego de volta na mão dela. Então, se esse divino que eu falo, que a gente fala, é algo verdadeiro, eu entrego os piores desafios dessa existência na mão dele. Para que esse divino nos ensine derradeiramente o que é isso. Como tu falou ali, tu imagina a pessoa que acha que Buda, por ter abandonado a casa dele com um filho pequeno, com a mulher, com os pais, para buscar essa verdade existencial, é um covarde. Ou que Jesus, por ter sido pregado na cruz, por dizer que existia uma outra forma de vida, que existia esse amor, foi um derrotado. Agora, de fato, para aquelas pessoas, Buda era um covarde. Jesus foi um derrotado. E mesmo que a história não contasse outra coisa diferente, essa é a pergunta. E quantos Jesus e quantos Budas tiveram e passaram por nós, e nós não vimos? Esses, talvez, a história contou porque tinha que contar. Mas e quantos já não passaram por nós e a gente não viu? Então, estar certo ou errado é só mais um jeito da sociedade dar um jeito de te controlar e dizer: a regra do jogo é essa, joga essa, às vezes tu é o vilão, às vezes tu é o herói. A questão é se a gente vai achar uma forma de sair desse jogo e realmente saber o que nos aquece o coração, que é uma palavra que eu gosto, que tu usa bastante. E por isso eu falei talvez que a alegria é o fator. Tudo se trata de como nós vamos passar por isso. Não existe uma receita prévia. Conforto. É diversão. Se isso acontecer, tá tudo certo. Para quem não entendeu a referência, o Edu e eu, nós temos um código entre nós. A gente sabe que quando tu confronta a sociedade de alguma forma e tu diz que é uma outra forma de vida, vence grandes provações e grandes desafios, tanto físicos quanto espirituais. E a gente elegeu um código que é a forma do que nós queremos passar por isso. O do Edu é divertido, diversão, e o meu é conforto. Já passei muito trabalho na vida, quero ter um pouco de conforto. Então a gente vai enfrentar esses desafios que fazem parte dos picos e vales da vida. Mas desde que seja dessa forma. Por quê? Porque no fim das contas, pouco importa as situações. Se de verdade tu estiver no meio do paraíso, sem ter para quem transbordar, para quem reverberar, tu com certeza vai ser uma pessoa angustiada. Se tu estiver no meio do inferno, mas de alguma forma feliz em ajudar mesmo poucas pessoas, pode ter certeza que tu vai ser mais feliz. Essa quarta temporada a gente se propôs a falar da forma mais ingênua, inocente, simples, pura, para que a mensagem chegue. Talvez por ego, talvez por ignorância, a gente já tentou fazer grandes orquestras, grandes sinfonias para falar sobre a música que toca. E agora a gente quer fazer quase um acústico. Violão e alguém cantando para que a mensagem chegue. E aí a mensagem que eu ia falar me veio de puxar Aristóteles e outros sábios. Moisés veio. E aí eu vou falar da maneira com que a música chegue, por isso que é importante. Então, tentando imaginar Neo na Matrix.
Matrix mandava os soldados, os Smiths, para tentar impedir o Neo de fazer aquilo que ele estava fazendo. E pode ser para outro programa a gente falar o quanto Matrix tem muitos significados dentro dela. Não é para isso que eu vou puxar. Mas duas coisas me surgem para tentar explicar para vocês, ou para conversarmos com vocês. A primeira é: Neo ganhou a guerra da Matrix ou perdeu a guerra para Matrix? Primeira dúvida. Segunda dúvida: e se os Smiths fossem aqueles que a gente mais ama? Ou seja, teríamos que derrotar aqueles, e o derrotar, entre aspas, aqueles que a gente mais ama, para que o objetivo de derrubar a Matrix fosse possível. Começando pela segunda para chegar na primeira, se eu fosse a Matrix, era o que eu faria. Eu mandaria de soldados, de agentes, aqueles que o Neo mais amasse. Porque seria difícil para ele enfrentar os próprios amores. É maluco quando a gente abre o coração de um jeito para vocês assim que... Espero que alguém sinta, porque ficar sem roupa na frente de vocês às vezes é bem desafiador. Mas enfrentar aqueles que a gente mais ama, por amor que a gente tem, por aqueles que a gente mais ama, é uma peia bem forte, porque aqueles que a gente mais ama, a gente só quer que sejam felizes. Mas quando a gente percebe que deixar do jeito que está não é uma possibilidade. Esse é o ponto. Seria cômodo, na posição nossa, simplesmente dizer: eles estão escolhendo o caminho deles e não é responsabilidade minha. Eu sou um ser quase iluminado ou iluminado e deixa eles seguirem a jornada deles. Isso é uma grande ilusão, né? Nós nunca estamos separados. E tentando usar essa analogia, e se realmente essa Matrix se tornou mais esperta a ponto de, eu vou utilizar os pontos frágeis de quem ama. E os pontos frágeis de quem ama é o ser amado. Acho que eu respondi isso ontem para uma pessoa que me perguntou: mas como é que essas pessoas, né, que estão envolvidas num conflito não percebem, né, que estão tão erradas, né? Eu disse assim: como que tu vai perceber se tu foi sequestrado anos e anos por uma pessoa e envenenada todo dia para perceber a realidade de forma diferente? Como é que eu vou culpar as pessoas que estão sequestradas por isso? Estocolmo. Então, quando tu fala assim, as pessoas mais próximas, as pessoas que tu mais ama, podem ser esses agentes do sistema, agentes dessa vulgaridade, sim, podem. Não porque eles são maus, mas porque, talvez justamente por serem inocentes, por serem sensíveis, estão sendo usados por essa força. Então a pergunta é: adianta tu combater eles? Não. Tu está sendo só mais um fator de força a se manter na briga. E qual é a derradeira chance de tu libertar eles? Saindo do sistema. A pessoa bate muito no quarto Matrix, mas eu gosto. Não é um grande filme, assim, em termos de roteiro, mas o conceito dele eu gosto. Uma das cenas é os filhos da Trinity são usados para manter ela dentro da Matrix. Porque é uma grande alegoria toda a história da Matrix, né? Inclusive eu acho que o Smith é uma alegoria para o ego, né? Tanto o Smith quanto o Neo são a mesma pessoa. Ele tem que se livrar do ego, né? A questão é, a gente falou sobre aquela pergunta que eu fiz antes, né? Qual é o fator que mantém
faz essas pessoas, mesmo diante de tamanha bênção que é a vida, criarem esses mundos infernais. E manter eles e usar artimanhas para manter as pessoas que tentam transformar essa vida numa vida mais abundante, mais feliz, mais sábia. O que é isso que faz, essa força que faz usar pessoas, inclusive, que a gente mais ama? Ignorância. Esse é o grande fator. Ignorância. Como lidar com a ignorância? Se tornando ignorante? Se anestesiar? Tanto quanto as pessoas que estão... Como lidar com a escuridão? Só há um jeito. Sendo luz. Sendo luz. Então, essa luz muitas vezes se manifestará de outras formas, mas é importante ela lembrar que ela é luz. A luz tem fonte. Essa luz não é se tornar violento ou se tornar tão ignorante quanto essas pessoas são. Estão sendo agentes desse sistema, agentes da vulgaridade, porque são ignorantes. Mas eu estou mostrando para eles que há uma outra forma, estou mostrando a luz, mas estão cegos. A gente volta sempre ao mesmo. Não há uma resposta desenhada para isso. O que há é tu ser luz, em diversas situações, ser luz, ser luz, ser luz, se entregar para a fonte que mantém a vida, que mantém esse cosmos, que mantém as coisas no seu devido lugar, que com certeza, invariavelmente, esse desafio se tornará em um caminho amplo para essas pessoas. Mas não é tu cedendo a elas, não é tu tentando transformar, como diria Zaratustra, diria Nietzsche, não é tu querer transformar o lixo em algo saudável, tu ficar revirando o lixo. É tu subir os montes e respirar ar puro. Porque com certeza tu vai inspirar essas pessoas a caminhar dessa mesma forma. Se tornar tão obscuro quanto os algozes que controlam essas pessoas não é a solução. Se fosse, nós poderíamos debater sobre, mas se tornar doente com a doença não é a solução. Ao subir a montanha, ao subir o Himalaia, existem vários desafios. Vai existir o desafio do ego, que o ar começa a ficar um pouco mais pesado. Perfeito. E aí você passa o desafio do ego. Depois vão aparecer os medos. O arzinho ficando mais difícil de entrar. E aí você supera os medos. E talvez bem perto do topo do Himalaia, bem no rarefeito, seja você enfrentar os teus amores. Olha que loucura isso. E enfrentar de que jeito teus amores? Só um jeito. O jeito que você venceu o ego, o jeito que você venceu os medos. Amando. Amando, amando a tal ponto de você conhecer a Matrix. De você fazer a Matrix se apaixonar por você. Ela que tanto te combate, em algum momento ela diz assim: eu não consigo me livrar desse ser, porque esse ser, na verdade, é o único motivo de eu existir. E eu existo para combater esse ser, existo para aniquilar esse ser. Se eu aniquilar ele, acabou tudo. E aí você planta essa pequena flor, como algo que você já falou algumas vezes, em cima da montanha. Uma flor que não tem sentido nenhum. Inútil. A não ser mudar tudo. Ela é tão inútil a ponto de mudar tudo. A ponto de mudar tudo. Amar sem esperar nada. Dar a outra face e continuar amando. E continuar se entregando porque você de verdade já não vai saber fazer outra coisa. E o amar é importante falar para vocês, o amar não é coraçãozinho, não é cupido. O amar não é dizer tudo que agrada a todo mundo. É fácil esse amar. Esse amar de Rosa Pink é um amar buscando ser amado. O amar de verdade é: eu amo tanto a tal ponto
de ser esquecido por você. Mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. Porque senão não é amor. Senão é um amor buscando algo em troca. Eu te dou um planeta, desde que você me dê algo de volta. O amar buscando ser amado é possessividade, é ego, é fraqueza. O amar de verdade é eu te amo, ponto final. O que você vai fazer com esse amor que eu tenho por você? Tomara que você me ame, mas se você me odiar, eu vou continuar fazendo isso, porque é amor, porque é a minha verdade, porque queima o meu coração, porque eu não consigo não fazer isso. Você não está me dizendo que tem um espinho em você, mas eu sei que você está com uma coroa de espinho. E eu vou morrer para tentar tirar essa coroa de espinho da tua cabeça, mesmo que você me diga que eu estou errado. Isso é amor. Isso é amor de verdade. É se entregar à paixão do amor. Estar perdidamente apaixonado pelo amor. Que a paixão ela é muito mais colérica que o amor. Até você sentir o amor. Quando mistura os dois, quando você está apaixonado de amor. A gente sabe que de verdade não é esforço, né? Não, é o respirar. Quando tu vê Lao Tse dizendo não faça nada, não haja e tudo ficará em ordem. Não tome e tudo passará a ficar bem. Então, há um axioma nisso, né? Mas como pode, né, cara? Até que eu sei, tu não precisa fazer nada para Júpiter continuar na órbita dele, mas ele continua. Que eu saiba, tu não fez esforço nenhum para o espermatozoide encontrar o óvulo. Mas aconteceu, né? E tu está aqui. Mas então, o que é isso, né, cara? Como conciliar a paixão com o não esforço? Paixão pela vida. O que é não esforço? Né? E já diria a Krishnamurti, a paixão é inegociável, tem que ter paixão. Uma mulher grávida, ela está no esforço ou no não esforço? Tenta não se esforçar para ver, né? Vai doer, né? Tente uma mulher, é um ótimo exemplo, tenta uma mulher não fazer esforço para parir um filho, ela irá doer mais. Então, essa paixão que tu fala, assim, eu gosto de usar, é um termo budista, não existe, é um termo de Siddhartha, visão correta, né? Visão correta da vida. Não, mas tu está dizendo que é um quadrado, é laser, não. É ver o que é correto. Ver o que deve ser feito, ver o que é a ação correta. É ser a ação correta. Não existe palavra para pôr isso, porque é tão desafiador isso. É ser o sangue e ser o corpo. É mesmo que tu perguntar para o coração, bate por que tu bate? Esse cara, assim, a ação correta é eu bater, cara. Não tem outra coisa a fazer. Eu não sei então, não bater. Amar é isso. Não é tu fazer o que as pessoas esperam. É amar apesar de. Não vou me adaptar. Eu vou amar apesar do que tu tá achando que é amor, inclusive. Porque amor para ti é outra coisa. Amor para ti é aceitar os teus desejos, as piores coisas que existem. As pessoas acham que as piores coisas que existem é prova de amor. Amar, a maioria das pessoas acha que amar é passar a mão na cabeça e dizer, tá tudo bem. Isso não é amor. Isso é só aceitar e querer ser aceito. Então é isso, esse amor que rompe fronteiras, que rompe paradigmas, que rompe as estruturas da sociedade, que rompe inclusive o que tu acha que é certo, o que é errado. Ele não é esforço nenhum, viu? Ele é a arte de viver. Porque para quem ama, mesmo dentro de uma prisão, mesmo preso, mesmo arrancando a terra para subir a montanha, não vai ser um esforço. É a única derradeira maneira de se viver é essa. Esforço é não fazer algo quando tu tem que fazer, ou esforço é fazer algo quando tu não tem que fazer. Como traduzir isso? Inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Se dependesse de nós morreríamos. Nós enlouqueceríamos só no agora inspira,
agora expira, agora inspira, agora expira. Nós enlouqueceríamos se tivéssemos que controlar a inspiração e a expiração. E o amor é um nível... Se tu correr, se tu tiver que fazer uma corrida, o que tem que acontecer naturalmente? Tu respirar mais rápido, né? Pra botar mais oxigênio. Tu não precisa pensar sobre isso, né? Teu corpo vai. Agora, se tu quiser se acalmar, tu descansar, respirar mais devagar. Mas tu não precisa pensar sobre isso. Então, o correto é respirar rápido ou respirar devagar? Depende. Depende da situação. Por isso que é a visão correta da vida. O correto é respirar. O correto é respirar. Ou seja, para nós, para o amor, o correto é estar presente. O respirar para o amor é estar presente, estar consciente da situação. E deixar-se invadir por essa força que está além do teu controle, está além do teu condicionamento, está além do conhecido, está além do passado, do presente e do futuro, está além do tempo. O amor é a maior loucura para esse mundo atual. Por isso que é tão incompreendido. É um ato de loucura. É um ato de rebeldia amar. Porque todos tentam definir o que é. E ninguém tem coragem de amar de verdade. Ninguém tem coragem de se entregar a essa energia que coordena a tua vida e faz você fazer coisas estranhas para a realidade, para o status quo. Você vira alguém bem esquisito. Exótico. Exótico é uma boa palavra, porque oi, tá tudo maravilhoso a tua vida. Tá tudo certo. Você tem dinheiro para sobreviver, para comer o que você quer comer, para morar onde você quer morar, para ter o carro que você quer. E por que tu tá te preocupando com isso, meu parceiro? Por que tu tá? Porque eu não sei não fazer isso, porque tá ardendo. Mas todo mundo diria, não, tu conseguiu o suprassumo da vida. Sim, por isso que eu tenho que continuar caminhando. Senão eu morro. No suprassumo da minha vida eu vou morrer porque eu parei de caminhar. Tá, mas por que tu tá caminhando por esse caminho? Porque é só esse que existe. Não existem outros. Esses outros que vocês veem, é o de vocês, não é o meu. O meu é esse. E nesse momento ele está escarpado. Nesse momento tem pedra. Nesse momento tem espinho. Não posso fugir desse meu caminhar. Mas como é que você vai passar por isso? Posso até tentar desviar de uns espinhos, mas eu vou ter que passar pelo caminho. E vou tentar caminhar com alegria. Às vezes não vai acontecer. Às vezes a tristeza vai me abater. E aí o grande ensinamento para as pessoas é: não fujam da tristeza. O ensinamento está nela. Os grandes ensinamentos estão nesse momento de tristeza. A visão de cima da montanha é a mais bela de todos. Mas o aprendizado para subir a montanha está nos vales. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Você sobe a montanha porque o ar é mais puro e porque a visão é menos turva. Mas você não sobe a montanha sem passar pelos vales primeiros. E nos vales é que você vai aprender a subir a montanha. Você acha que consegue pular de uma montanha para outra? Não. E na verdade, depois que tu subir a montanha, o que tem para fazer depois? Descer o vale de novo. Então, a vida é isso. Graças a Deus, graças ao divino, ao eterno, que a vida é esse horizonte, né? Porque se tu chegasse a algum lugar e parasse, pronto, acabou, né? Tá morto, né? Então é só ilusório essa linha de chegada que tu tá procurando. A linha de chegada pro corpo é a morte. Pra alma, qual a linha de chegada pra alma? É o horizonte, é sempre o horizonte. Então tudo se trata, por isso que a gente insiste no tema de caminhar, tudo se trata de como tu está caminhando. Não é um caminho para se chegar, é como caminhar e talvez eu digo, com quem caminhar. Essa é uma pergunta importante. Para não eu, cada um escolher uma palavra, quase um sentimento. Para nós é um sentimento mais que uma palavra de diversão e conforto. E esse eterno permite que vocês escolham também uma palavra para vocês, para essa jornada. É de vocês, o sentimento que vocês desejarem.
é o tubo do oxigênio. No momento que o rarefeiro do ar ficar faltando, esse tubo do oxigênio é a ferramenta para cortar a mata densa, quando a mata estiver densa. É um instrumento para fazer fogo nas noites frias. É tudo isso ao mesmo tempo, essa palavra, esse axioma. Tudo que é muito mais do que apenas conforto que está ali dentro. Mas porque vocês sigam caminhando. Não há outra maneira de seguir que não seja caminhar. Não há outra maneira de evoluir que não seja caminhar. Não há outra maneira de amar que não seja caminhar. Talvez a maior verdade existencial e do universo seja um movimento. Tudo está em movimento. Nosso planeta está em movimento. A Lua está em movimento. O Sol está em movimento. Júpiter está em movimento. Uma colmeia está em movimento. Um ninho de formigas está em movimento. A Via Láctea está em movimento. E o universo está em movimento e expansão. Porque cargas d'água vocês estão parados. Vocês estão enfrentando a maior lei do universo, que é o movimento. Não enfrente essa energia do universo de continuar se movimentando. Só é essa a possibilidade. Continuar. Mas para onde, Edu? Eu não sei. Para novos horizontes. Eu não sei. De verdade, eu não sei, mas eu acredito no movimento. E se tu soubesse, que saco que seria essa viagem, né? Pô, tentando visitar os mesmos lugares que você já foi, já teve. Comendo os mesmos pratos, vendo as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Tenham fé no movimento. Tenham fé no movimento. E aproveitem a caminhada. Deleite-se com as tristezas e com as alegrias. E com as pessoas boas e as pessoas que vocês acham que não são boas. Amem. Amem com todo o ser de vocês, por mais que doa, por mais que o ser amado não valorize o amor de vocês. Vocês não podem achar que o amor busca algo. Se o amor está buscando ser amado, ele não é amor. O amor, ele existe apenas nele. E a maior bênção não é ser amado. A maior bênção é amar. Amar é a maior bênção. O verdadeiro trono está para aquele que ama, para aquele que se entrega, para aquele que busca ajudar sem nenhuma recompensa, para aquele que não sabe não ajudar. Isso é amor. Isso é amor. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, os seres amados não vão valorizar. Não agora, não do jeito que vocês querem, mas dê tempo ao tempo. Tempo rei, como diria Gil. Tempo rei, dê tempo. Tempo ao tempo. Há todo o tempo do universo para esse ser que hoje você ama tanto, em algum momento, conseguir te amar de verdade. E o melhor de ele te amar de verdade depois vai saber que você amou ele. A música que está tocando, a sinfonia que não para nem um segundo, não é a que dá nos jornais. Não é essa. A vida não se trata do que vocês estão acreditando. A vida é outra coisa. E ela é muito mais bonita. Ela é muito mais perfumada. Ela permite conversas esquisitas, como hoje eu perguntei para o Janu do nada. Que, como é a beleza? Me descreve a beleza. E a gente entrou numa dança cósmica, que depois estava dançando. Ele estava dançando com pólen em algum momento nessa conversa. Sim, a gente é louco. E a gente não está mais preocupado em ser entendido também. A gente está só cantando. E nos perdoem se a voz
não é a que vocês gostariam, se os instrumentos não são os que vocês estão habituados, a gente vai continuar cantando, porque a música é essa. Quem souber tocar melhor, vem conosco, vem cantar com nós, vem se entregar a essa jornada chamada vida. Vem se entregar a essa jornada vida. Tem espaço para todos vocês. Tem espaço para todos vocês. E a gente está louco de vontade de lotar esse barco, essa arca chamada Liberto. Tem espaço para todo mundo. Gratidão. E eu estou esperando vocês. Obrigado, meu irmão, pelas palavras, pelo momento, por mais essa experiência que é o lado B. Obrigado à companhia dos caminhantes que estiveram conosco. Se como nós, dessa vez, você estiver também passando por um grande desafio na sua vida, saiba que a vida é movimento, que tudo vai passar. As alegrias passam, mas também os momentos tristes e desafiadores também passam. Tudo passa. E a vida sempre é esse horizonte. Então, nessa longa caminhada que é o canal, que é o Liberto, que é essa vida que a gente recebe da fonte, essa linda caminhada é um passo de cada vez. Um passo a cada dia. Vamos todos nós dar esse passo e nos abrir para que a vida nos mostre novos horizontes a cada dia. Fiquem em paz. Até a próxima. Nesse aspecto que tu tá falando, não que o ego não seja importante, mas nesse aspecto tu tá trazendo ele. Esse ego hipnotizado, né? Ele é tão importante quanto um cachorro correndo atrás do rabo. O máximo que vai conseguir é sentir dor. Como um cachorro correndo atrás do rabo. Se E pegar acha que está controlando o rabo. Se pegar o rabo, vai descobrir que dói. E é isso aí, tu não sabe como é que tu cria infelicidade para tua vida. Tu está aprisionando o teu coração. Tu está punindo o teu coração. Sabe por quê de verdade? Porque de vez em quando tu olha lá para ele dentro assim e pensa assim,